Cada vez mais os brasileiros recorrem às chamadas cirurgias plásticas, seja para efeito estético, seja para efeito de correção de alguma gravidade médica, mas de qualquer forma existem direitos em relação a esses procedimentos. Vejamos as perguntas feitas ao Consumo Direito dessa semana. Se contrair alguma infecção durante uma cirurgia plástica, quem deve arcar com os custos do medicamento? Obviamente que a cirurgia plástica, como qualquer outro procedimento cirúrgico, tem os seus riscos. Mas, obviamente, se acontecer algo além do previsto no risco, cabe ao fornecedor responder por danos causados ao consumidor, seja através de novas reparações cirúrgicas, seja através de medicamentos e assim por diante. Então, veja qual é o contrato que você está assinando com o fornecedor antes mesmo do procedimento. Deixe esse contrato com alguém da sua confiança para que acompanhe eventuais complicações decorrentes dessas cirurgias plásticas ou qualquer outro procedimento médico. E, conforme o caso, exige reparações por danos morais e ou materiais, se for essa a circunstância. Vejamos a próxima pergunta. Suponhamos que eu faço uma cirurgia estética e não fica como eu gostaria que ficasse. Quais são os meus direitos? A cirurgia ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor como um fornecimento de serviço. Então, o serviço está regulado no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros artigos. E esse artigo 20 ele é bem claro ao falar que não cabe nenhuma discussão subjetiva, ou seja, que vale em discussão se ficou bonito, feio, simplesmente. Não, mas se houve o acerto do procedimento feito em relação àquele serviço. Então, não é simplesmente não ficou legal a cirurgia plástica, mas se realmente ela foi feita de forma correta daquilo que foi previsto contratualmente. Então, de novo, é muito importante você registrar qualquer publicidade em torno daquela cirurgia, qualquer contrato em torno daquela cirurgia, para que faça uma discussão objetiva, em cima de fatos, se houve ou não erro naquela cirurgia plástica, mesmo que seja estética. Vejamos a próxima pergunta. Quais os direitos do consumidor em caso de maus estados em cirurgias plásticas reparadoras? Os direitos são como qualquer outra prestação de serviço. Então está regulado ali no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, no artigo 26, dentre outros direitos que estão ali colocados. Então, por exemplo, existe o direito a dano moral e material? Sim, existe o direito à reparação a isso. Qual é o prazo para ingressar em juízo para exigir uma reparação do dano moral e material? Pelo Código de Defesa do Consumidor, no artigo 27, é um prazo máximo de 5 anos a contar da percepção do dano para o consumidor. Então, são vários direitos que estão ali colocados. Obviamente, você tem toda a situação para recorrer. Agora, vale lembrar o seguinte, nós estamos falando de uma relação de consumo, ou seja, uma cirurgia feita através de um plano de saúde ou de um procedimento particular. Uma cirurgia feita eventualmente no hospital público, nós não temos uma situação de relação de consumo, mas ainda assim persistem alguns direitos. Vejamos a próxima pergunta. A qual órgão devemos recorrer em caso de cirurgias plásticas mal sucedidas? Se foi uma relação de consumo, você pode recorrer a um órgão de defesa do consumidor ou até mesmo um judiciário. Eu particularmente recomendo que você, tendo alguma dúvida, primeiro vá a um PROCON. Agora, como muitas vezes se refere a uma discussão em relação a dano moral, a discussão ela vai ficar muito mais tranquila e mais adequada dentro do judiciário. Mas, na dúvida, recorra ao órgão de defesa do consumidor e lá eles irão te orientar qual é o melhor caminho a ser percorrido. Vejamos a próxima pergunta. O governo é obrigado a oferecer cirurgias plásticas gratuitas quando a questão vai além da estética? Em tese, qualquer procedimento médico que seja para realizar sobre o cidadão brasileiro, ele deve ser ofertado pelo poder público através do SUS. Ou seja, no caso da pergunta, não é uma cirurgia plástica com fins estéticos, mas sim de reparação por alguma razão em relação àquele consumidor. Então, por exemplo, nós temos aí já várias discussões através do SUS da cirurgia em caso de obesidade mórbida. Então, dependendo da circunstância, o governo, sim, através do SUS, é obrigado a ofertar serviços a esses cidadãos. Então, é além da questão de consumo, é uma questão de cidadania que, obviamente, se exerce através do SUS. Esse foi o Consumo Direito dessa semana. Qualquer sugestão, crítica, pergunta, faça contato pelas mídias sociais ou pelo endereço que se encontra na sua tela. Um abraço e obrigado.